Não só fomos presos dentro de um buraco negro chamado universo entrópico, como também nos tornamos um. Qual é o sentido de um buraco negro? É uma estrela viva, pulsante, se expande e se retrai, se encolhendo a um ponto ínfimo, em que toda a massa se reduz a um ponto, tão pesado quanto qualquer coisa ampla do universo. Todo o peso em um único ponto. O que sobra ali? Apenas matéria, com fome de mais matéria. Por isso que até mesmo a luz não se curva diante de um buraco desses. O ser humano, estando dentro do mesmo buraco, se torna parte do buraco. Vejam as pessoas, se tornam tão materialistas, tão densas, tão pesadas, que acabam perdendo o seu núcleo. O que se vê no lugar do chakra cardíaco é um buraco negro, pura escuridão no meio do peito. Aí morre aquele, ele está no meio de nós, não está mais. Mas o que esse buraco negro entrópico chamado universo visível faz? Ele tem tentativas através das estrelas de emitir alguma luz. Mesmo com todo o seu contingente, dos luzeiros, como não consegue iluminar a escuridão do espaço? Porque essas luzes não estão vindo daqui. Elas tentam vir de fora, do paraísos, além de Isis, além dos dois universos duais, que são os universos anímicos e materiais. Mas até chegar aqui, se torna apenas em radiação, algo nocivo. E o que foge de um buraco negro? Apenas a distância. Apenas não se estando dentro de um buraco negro ou próximo dele, é que não se é sugado para ele. Schwarzschild, um escritor da época de Einstein, ainda falava que quem está no abismo olha para o abismo e o abismo olha de volta. Schwarzschild acabou morrendo muito cedo, como todos que acabam olhando para o abismo e vendo que ele não tem uma solução enquanto se está lá, dentro dele. Por isso você vai ver que a maioria das pessoas, pode ver até o próprio Cristo, que nem é um visitante desses universos fechados, durou 33 anos, simbolicamente. É muito jovem. A maioria dos mestres que aqui estiveram não passam dos 50 anos. Por isso, as pessoas, quando começam no conhecimento, entram numa crise existencial tal que, para não enlouquecer de vez, elas desistem no meio do caminho. Elas se identificam com outras coisas. A própria Blavatsky, às vezes, tinha que tomar uma vodka, tacar um charuto para se sentir no mundo, porque senão só o que ela poderia ver é uma verdade angustiante para quem ainda não está preparado. E nossos corpos não são preparados, nosso cérebro não tem código de linguagem para entender essas coisas, infelizmente. Mas o que salva o ser humano de passar numa boa com isso? Quando se nasce doente, ainda se consegue enfrentar a doença, é o mesmo que cura, independente do que está acontecendo. E esse universo, ele nos faz imagem e semelhança dele. Em que? Por exemplo, o universo onírico, esse que nós lançamos no sonho e depois da dita morte física, ele já era. O buraco negro que é feito lá, ele está comandando a tudo. Tanto que você percebe que quando você vai fechar os olhos, vai orar, vai meditar,
Quando você vai sonhar, nas horas de sono, tudo é infiel diante dos seus olhos, diante da sua visão astral. Tudo muda todo o tempo e fica tudo incoerente e você acaba não tendo o código de tradução. E o planeta Terra está passando dentro desse universo mais denso pelo mesmo. Aqui está parecendo tudo um sonho. Você vê as atitudes das pessoas, como elas se movem, o que elas buscam, o que aparece de conteúdo nas telas tecnológicas, as nossas buscas, o que a gente quer chegar, onde é que nós vamos, qual é nossos anseios, qual é os sonhos, qual é a moda. É idêntico a um sonho estúpido do outro universo que também está em colapso. Se você entender isso, você vai entender a vida. E o que acontece no outro universo que ele depende do nosso? Que nem, por exemplo, por que temos, se somos uma mônada humana, coletiva, por que nós devemos nos desdobrar assim? Uma, por ignorância nossa, que a gente mexeu no esquema quando a gente se tornou autônomo. Caímos na criação como o Criador que fez isso primeiro, o subdeus. Chegando aqui, como só nós temos ligação monádica com a verdade que está lá fora, só o homem que ainda está ligado com o seu nous, ouvindo a mônada raiz, é que pode trazer ou entender alguma verdade. Olhar daqui para lá, sem precisar olhar diretamente. Porque lá fora foi criada uma blindagem em que a própria mônada não consegue conversar diretamente. É preciso a criatura ligada a ela entender alguma coisa e responder as respostas dentro de sala de aula e não lá fora, no trabalho real. Mas o intermédio entre isso, tem entidades que simplesmente entraram em um sono tão profundo que o coma seria mais lúcido, chamado Paranibbana. Por isso que temos aí nas religiões, como a religião cristã, por exemplo, o domingo como descanso. Como pode um Criador descansar se ele é eterno? Logicamente é porque ele não deve ser. E por ele não ser, o que ele usa? Ele e seus desdobramentos, que vamos chamar erroneamente de anjos, se alimentam de devoção. Por isso que a nossa vida é curta. Porque cada vez que nos tornamos gás, o que acontece? Isso vai aos ares, vai para o universo. Para quem nunca teve um corpo e para quem não tem um espírito, é uma forma quase viciosa de sentir a fumaça sem ser tabagista. E é assim que nas escrituras pseudo-sagradas ainda se tem o conceito de sacrifício. Por quê? Do derramamento de sangue a um Deus, porque ele não tem os eflúvios que nós emanamos para o universo, em vez de ir como resposta ao absoluto, se torna alimento de seres subjetivos. Paz e vencel a todos.